Pai, obrigado, Pai, porque estamos na Tua presença. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado, Pai, por cada família. Obrigado, Pai, por esta noite, por este congresso. Que o Senhor fale ao nosso coração agora de uma forma muito especial. Estamos prontos para ouvir a Tua voz. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor fez neste lugar. Que o Teu nome seja engrandecido e que nesta noite possamos ser tocados de uma forma muito especial através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero nesta noite falar sobre o segredo de uma família vitoriosa. Aleluia. Eu quero que vocês me ouçam com muita atenção, para que você possa ser tocado pelo Espírito, e será uma conversa muito assim, de pai para filho, um aconselhamento, eu creio. Mas você precisa, meu filho. Então, vamos nos aquietar agora e ouvir a palavra. Eclesiastes 9, Eclesiastes 9. E eu quero começar lendo com vocês esses textos. Diz assim a palavra de Deus: desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal. Está assim na minha versão. Que Deus te concede debaixo do sol uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Aleluia. Interessante isso, né? A Bíblia vai dizer que a maior recompensa do homem não é quanto dinheiro ele possa ajuntar, não é quantas casas bonitas ele possa ter. A Bíblia vai dizer que a melhor recompensa do homem é poder terminar o dia dele, os dias dele, ao lado da mulher que ele ama. E aí eu fico pensando, e eu queria que vocês pensassem comigo, como isso às vezes parece ser tão difícil. E aí nós podemos olhar em nossa volta e vermos muitas pessoas da nossa convivência eclesiástica e do mundo, pessoas famosíssimas, pessoas riquíssimas, mas que já casaram não sei quantas vezes, e alguns estão descasados, tem fama, tem dinheiro, tem conhecimento, tem formação, mas não conseguem se manter casados. E para alguns é até mais fácil ganhar dinheiro, ficarem ricos, do que permanecer casado. Por isso a Bíblia está dizendo que o maior tesouro do homem, a maior fortuna do homem, a recompensa do homem, é poder chegar no final da sua vida e estar casado. Eu conheço muitas histórias de homens que ganharam muitas coisas, mas não permaneceram casados. Chegaram no final da sua vida, a única coisa que restou para eles, alguns, foi ter os filhos ao lado. Outros nem isso tiveram, porque na caminhada machucaram tantos filhos, que nem os filhos quiseram estar do lado dele. Com todo o dinheiro que ele tinha, com toda a fama que ele tinha, mas ele foi deixado de lado. Então Deus está nos apontando um caminho e está dizendo para nós que é algo muito precioso. Se nós voltarmos à palavra, nós vamos perceber lá no Gênesis que a primeira coisa que Deus fez foi a família, e Deus abençoou a família. Então família é algo muito precioso para Deus. Começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse, Deus falando sobre família.
A Bíblia diz que nós sentaremos à mesa com o nosso Pai. Então Deus está juntando para Ele filhos, família. Então entenda como é o coração de Deus em relação à família. E Satanás, ele tenta destruir a família. Então como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou chegar lá nos meus dias de vida e meus últimos momentos da minha vida e ainda ter uma família? Aí eu quero compartilhar com vocês aqui alguns segredos, alguns exemplos bíblicos e algumas recomendações bíblicas para isso. Como ter uma família vitoriosa. Como terminar os meus dias ao lado disso. Então a primeira coisa, para começarmos sobre família, precisamos ter Deus como centro de tudo no nosso casamento. Deus, ele tem que ser o centro de todas as coisas. O casamento começou em Deus e continua em Deus. O casamento, ele não começou em Deus e assim, Deus não é pastor, Deus é pai, um pai presente. Quando eu digo Deus não é pastor, eu estou me referindo à cerimônia do casamento. Quando o pastor te abençoa, o padre, e você vai para casa, eu não vou junto com você. E se eu for, você me bota para fora, né? Mas Deus vai, Deus está lá. Mas essa presença de Deus, ela deve ser desde o momento em que eu começo a escolher o meu cônjuge, desde o momento em que eu penso em me casar. Aí eu quero ler com vocês alguns versículos, para mostrar a vocês como é importante ter Deus como parte no início da formação da nossa família. Lá em Provérbios, capítulo 18, no verso 22, a palavra de Deus diz assim: quem encontra uma esposa, descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial de Deus. Eu encontrei algo excelente e recebi uma bênção especial de Deus. Diga à tua esposa assim: minha filha, você é um tesouro. Aleluia. Agora, o outro capítulo de Provérbios 19, 14, ele vai dizer assim: um homem, ouça o que eu vou te dizer, um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Um dia eu vi um pastor muito famoso brincando, dizendo que Deus não se mete na escolha do nosso cônjuge, que ele já errou lá no Gênesis e que ele não vai errar de novo. Ele falou isso brincando, eu espero que fique só na brincadeira. Mas a Bíblia vai dizer que se Deus, você pode herdar dinheiro, você pode herdar a casa do seu pai, mas uma mulher sábia, só quem te dá é Deus. Então, meu filho, se você não tem esposa, bote o joelho no chão e clame ao Senhor. Porque Ele vai te dar uma mulher sábia. Mulheres, ore a Deus, porque Deus vai te dar um varão segundo o coração dele. Aleluia. Vamos ainda continuar em Provérbios. Provérbios capítulo 5. Provérbios 5. Provérbios 5, 18 e 19, nos diz assim a palavra de Deus: bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, ser feliz com a moça com que casaste, gazela adorosa, coça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer. Não estou falando ousadia. E o seu amor
e o seu amor te extasie de carinho todos os dias da sua vida. Aleluia. Agora vamos lá, Salmos 127. Salmos 127. Uau. Verso 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será inútil será a sentinela a montar guarda. Se o Senhor, o Eterno, não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, qual é o meu primeiro passo para ter um casamento vitorioso, uma família vitoriosa? É entregar a minha família na mão do Senhor. É o primeiro passo. Apóstolo, mas eu não casei na igreja, eu não recebi bênção do pastor. Você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso agora. Como Jó fez. Pegar a tua família e apresentar diante de Deus. Pegar o teu casamento e apresentar diante de Deus. E até aqueles que não são casados, como eu já falei, antes mesmo de casar, entregar na mão do Senhor. Aqui está, Senhor. Aqui está meu casamento. Aqui está minha família. Sabe como o pastor Alex falou? Levantar uma oferta. Ofertar a tua família. Dizer, Senhor, aqui está a minha família. Porque se Deus não guardar a tua casa, se Deus não edificar, edificar é mais do que simplesmente uma bênção. Edificar é guardar no presente e prever todos os males que possam acontecer no futuro. É isso que um edificador faz. Ele não só faz um projeto, ele não só levanta uma construção, mas ele prevê. Quando você coloca a sua casa na mão do Senhor, Ele já protege a sua família para o futuro. Ele sabe o vento forte, as muitas águas, as tempestades que virão. Então o primeiro passo é entregar minha família na mão de Deus. Se você não fez isso, faça. Se você já fez, faça de novo. Outra vez e outra vez. Todas as vezes que eu acordo, antes de sair, e a Débora está dormindo, o Kev, eu paro e oro por eles, abençoo eles. E paro na cozinha, porque eu saio pela porta da cozinha, porque o café está lá, né? E aí eu oro e digo, Deus abençoe esta casa, guarda minha esposa, guarda meu filho. Toma eles em tuas mãos. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu entrego a minha família na mão do Senhor. Eles não sabem, eles estão dormindo. A maioria das vezes eles nunca viram eu fazer isso. Mas todo dia eu faço. Entrego minha família na mão do Senhor. Aleluia. A segunda coisa, porque eu consigo ter uma família vitoriosa. E nesse segundo ponto eu quero me estender um pouco, e eu quero que você entenda. Eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria para falar e para entender. Eles venceram alguns elementos da natureza humana. O que é que eu estou chamando de elementos da natureza humana? Sentimentos, comportamentos, manias e desejos. Essas são algumas ervas daninhas que destroem qualquer casamento. Às vezes a gente não entende como é que alguém que foi casado 20 anos se separa, 30 anos se separa, por causa disso aqui, por causa dos sentimentos, por causa dos comportamentos, das manias e dos desejos. Esses elementos, eles vão minando o relacionamento
E chega um momento em que o casal já não se suportam mais. Não se suportam. Eu vou começar contando a história da minha família, do meu avô, por parte de mãe. O meu avô, ele foi criado com uma família assim muito rigorosa, e uma família que levava muito a sério a questão de almoço, de etiqueta, de mesa. Então meu avô, ele era muito exigente em relação à hora da comida. Meu avô, ele não comia, por exemplo, se ele sentasse na mesa e você colocasse no seu prato feijão, arroz, farinha, bife, salada, fizesse aquele prato, sabe, caprichado, ele se levantava da mesa e saía. Ele dizia, está comendo igual um animal. Saía, ele não ficava. Então meu avô, ele era assim. Ele ficou internado no hospital e a enfermeira me procurou e disse assim, olha, seu avô não está comendo e ele precisa comer. E aí eu fui conversar com ele e disse, meu avô, por que o senhor não está comendo? Ele disse, porque a comida vem no hospital, vinha em uma bachela. Bachela era tipo assim uma marmita, vamos dizer assim, a grosso modo, mas com tudo separadinho, né? Mas vinha tudo junto em uma vasilha só. Ele não comia. Ele dizia, bota tudo misturado. Você não consegue um prato para mim não, meu filho? Eu disse, eu consigo, meu avô, para o senhor eu consigo tudo. E aí eu pedi ao pessoal do hospital, eles permitiram. E eu entrava com um prato escondido e colocava, então ele ia tirando as coisas da bachela, botando no prato, e ele ia comendo como ele sabia comer. Ele não colocava a mão na comida, só comia de garfo e faca. Minha avó, é aí que entra o problema. Minha avó, eita mulher que gostava de comer. Minha avó botava aquele prato e comia assim com tanto gosto, com tanto prazer. E quando ela começava a comer, meu avô levantava da mesa. Então, qual foi o caminho que eles encontraram? Ela botava a comida dele antes, ele comia, e depois ela sentava sozinha e comia. Porque os dois não conseguiam comer junto. Ela não conseguia comer do jeito que ele comia, e ele não conseguia comer do jeito que ela comia. Agora imagine, você senta na mesa com a sua esposa, e o seu marido, quando você começa a comer, se levanta e sai. E não tinha quem fizesse ele voltar. Ele não voltava para a mesa. Manias, sentimentos, comportamentos. Agora pense como ficava o coração da minha avó. Aí você vai dizer, um homem desse é um grosso, é um cavalo. Mas era o jeito dele. Agora imagine 20 anos você casado com um homem que não te suporta na mesa. Era um bom homem, dedicado, fiel, preocupado com a casa, não podia ver nada quebrado que ele corria, consertava, ajeitava, mas tinha essa mania, uma das, né? Porque nunca é uma só, essa era uma só. Um dia uma esposa chegou para mim e disse, estou me separando do meu marido. E eu disse, por que isso, minha filha? Você vai se separar? Ela disse, olha, apóstolo, uma das coisas é que aquele homem, ele não respeita as coisas sagradas. Eu disse, o que é que ele faz? Ele disse, ele senta na mesa sem camisa. Eu disse, estou fora agora, estou frito. Porque eu também sento sem camisa. Mas para aquela mulher, sentar na mesa sem camisa era a maior ofensa que aquele homem podia fazer a ela. Quantas aqui concordam com ela? A bichinha perdeu. Comportamento. E daí desencadeava uma guerra, né? Com isso vai despertando outros sentimentos negativos. Eu vou dar a vocês alguns exemplos bíblicos de casamentos que fracassaram por conta disso, por conta desses elementos.
por causa de sentimentos, comportamentos, manias e desejos. Um exemplo bíblico é Davi e Mical. Vai comigo lá para Davi e Mical em 2 Samuel. 2 Samuel, olha a relação desse Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Cadê, meu Deus? É que 2 Samuel, capítulo 6, do verso 20 ao verso 23. A Bíblia diz que Davi vai, traz a arca do Senhor, começa a fazer uma festa. A Bíblia diz que Mical está na janela, olhando Davi dançar. E aí Davi entra em casa, Davi dá a cada família pão e carne, abençoa todas as famílias de Israel. Então ele pega essa bênção que ele levou para as famílias e leva para a sua casa. Chega em casa, Davi entrou. Agora olha o encontro de Davi e Mical. Então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também a sua família. Qual era a intenção de Davi? Abençoar a família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel, mas parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Olha como ela vai pesada aqui. Aí Davi, como era um homem de Deus, santo, olha o que ele diz a ela. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar do seu pai. Acabou com a bichinha. Em lugar do seu pai, ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. Pouco estou me lixando para o que você sente, para o que você pensa. Glória a Deus. E muito mais ainda. Explorei as minhas fragilidades e me humilhei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. Agora ele baixou ela mesmo, desceu com nível, colocou ela mais baixa do que as servas. Aí olha o resultado disso, verso 23. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um filho. Acabou o casamento, acabou o relacionamento, acabou a fertilidade. Agora, precisamos entender por que Mical age assim. Mical gostava de Davi, mas Mical tinha ressentimentos em relação a Deus. Eu vou te explicar. Imagine, você é filha de Saul, e você vê Saul se perdendo o juízo, depois perde o trono, depois morre, e tudo isso dizem que foi por causa de Yahvé, de Jeová. Então Mical, ela constitui outro Deus para adorar, porque o Deus que o pai dela servia, segundo a história, segundo o que se falava, matou o pai dela, matou o irmão e destruiu toda a família dela. Era essa a imagem que ela tinha de Deus. Aí o homem que ela supostamente amava está lá dançando e glorificando a esse Deus que ela guardava esse ressentimento. Ela diz: não dá para mim isso. Então, ao invés dela se alegrar ao ver Davi dançando para Deus,
ela sentia raiva no seu coração, porque foi Deus que matou o pai dela, foi Deus que matou o irmão dela, foi Deus que destruiu a família dela, e foi Deus que tirou ela do trono. Vocês estão entendendo isso? E aí, os sentimentos dela não se casavam com os sentimentos de Davi, e o casamento deles acabou. Mas vamos lá. Davi teve poder para ser um grande homem de Deus, mas não conseguiu manter o seu primeiro casamento. De uma mulher que o amava, e amava muito, muito mesmo, a ponto de enganar o pai para que Davi não fosse morto, de colocar uma estátua dormindo na cama de Davi, para poder Davi fugir e não morrer. Ela salvou a vida de Davi, mas não conseguiu viverem junto. Agora vai comigo lá para Êxodo 4. Eu vou te mostrar um outro homem de Deus, que também não conseguiu manter o casamento. Aleluia. Êxodo capítulo 4, verso 24. Aleluia. Moisés recebe uma visão de Deus, vai para o monte, vê a sarça. Aí Moisés volta para casa e diz: olha, Deus mandou voltar lá para o Egito. Fala com o sogro, e aí ele pega o caminho de volta para o Egito. Aconteceu que no caminho para o Egito, em uma hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, o circuncidou, e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente, tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. E aí, Zípora larga Moisés. Veja só, nos restos do versículo. Nesse meio tempo, Yahvé ordena a Arão: vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu, encontrando no monte de Deus, o saudou com um beijo da paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Yahvé, com as quais o enviara, e todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado a realizar. Assim Moisés e Arão partiram para o Egito. E cadê a esposa? Ficou. Eles não conseguiram se entender mais. Ela pega o prepúcio do menino, joga em Moisés: toma aqui, seu sanguinário. E aí vai embora. Acabou aí. E Moisés passa o resto da vida sem esposo. No final ele tenta casar de novo, tem aquela história de Miriam, que fica leprosa, mas termina aí. Aí nós vamos encontrar Abraão e Sara, lá em Gênesis 15. Abraão tem um desejo enorme de ter um filho. Deus diz a ele: eu vou te fazer pai de nações. Abraão sai de casa, pega a Sarinha, viaja. Sara era estéril. Passam-se 25 anos. Capítulo 15 de Gênesis, Abraão ora. Deus diz a ele: você vai ser pai de filho. E aí, provavelmente Abraão chega em casa, conta a Sara essa história. O que é que Sara faz? Capítulo 16, Sara dá Agar para Abraão ter filhos com ela. Agar fica grávida e começa a insultar Sara. Sara se aborrece com Agar. Agar sai de casa, volta, tem um filho, Ismael. E aí chega no capítulo 21 de Gênesis 22, se eu não me engano. Sara chama a Abraão e diz: manda essa mulher embora e o filho dela, porque não dá para a gente conviver junto. E aí Sara
Agar vai embora e Sara volta. E volta a viver junto. Jó capítulo 19. Vamos lá em Jó. Tenham paciência, porque nós vamos chegar lá. Jó 19. Jó 19, 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: o meu hálito é intolerável para minha esposa. O meu hálito é intolerável para minha esposa. Sou repugnante para os filhos de minha mãe, os irmãos. Jó agora também estava com seu casamento abalado, destruído, né? No início ele chama a mulher de louca, e aqui no verso 19, a mulher não chega nem mais perto dele. Nem perto dele, nem para dar um cheirinho. O homem está lá todo acabado, ferido, destruído, cercado de amigos que acusando, e ela não chega perto. Agora, eu disse a vocês que eles venceram isso. Davi e Moisés não conseguiram vencer. Mas Abraão consegue. Abraão, quando Sara manda Ismael embora, Abraão cai no altar de Deus e ora. E Deus diz a ele: siga o conselho da tua esposa. E Abraão consegue de novo a reconciliação com Sara. Jó, no capítulo 42, a Bíblia diz que Jó tem filhos e filhas de novo. Com quem? Com a mesma esposa. Como é que Jó consegue restaurar e Abraão consegue restaurar? Por causa do altar. Eles voltam para o altar. E esse é o meu terceiro ponto. Volta para o altar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem manias, sentimentos, comportamentos, desejos que talvez você nunca consiga curar do seu cônjuge, mas por causa do altar você pode perdoar, você pode tolerar, e mais do que isso, você pode amá-lo. Porque não é só tolerar, não é só suportar, mas é viver. Sabe, tem casamentos que às vezes é como pimenta de conserva. Pimenta de conserva, ela está lá no frasquinho, você olha, bonita aquele negócio, mas quando você abre o frasco e morde, arde pra caramba. Tem casamento que é assim, você olha lá, aquele frasquinho bonito, mas se mexer ali, meu irmão, misericórdia. Porque eles estão vivendo, se suportando e não se amando. É preciso voltar para o altar para que seja restaurado o amor que foi quebrado. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, ele diz: olha, eu quero que vocês, homens, entendam uma coisa: o seu corpo pertence à sua esposa. Mulheres, eu quero que vocês entendam uma coisa: o seu corpo pertence ao seu marido. Se amem, se deem um ao outro, para que Satanás não entre no meio de vocês. Então o caminho é o caminho de volta para o altar. É voltar, se entregar ao Senhor. É viver os frutos do Espírito Santo, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Vamos lá em Gálatas. Quando o Senhor Deus nos manda viver de novo, outra vez, o fruto do Espírito Santo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. E o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Que possamos então viver isso no nosso casamento. Entender que o nosso cônjuge sempre terá manias, terá comportamentos, desejos e sentimentos. Poderia falar de mais coisas aqui, por exemplo, quando a gente fala de desejos, imagine que eu caso e o meu desejo é viajar. Eu quero viajar, quero conhecer o mundo. E aí eu caso com uma mulher que o sonho dela é ter uma casa, ter um quintal grande, criar umas galinhas, ter um cachorro. Como é que combina isso? Quando você tem muito dinheiro, até que dá, né? Você compra o quintal grande dela, pega o avião e vai embora. Mas quando a grana é curta, e você tem que escolher entre a galinha e o avião, aí passa, ou o casal entra em harmonia, ou eles encontram um caminho, ou eles vão o resto da vida viver frustrado. Vai ficar um boicotando o outro, vai ficar um sabotando o outro. Eu saboto ele para ele não viajar, e eu saboto ela para não ter a casa que ela quer. Com esses casais assim, e nem ele realiza o sonho dela, nem ela realiza o sonho dele. Eles se sabotam o tempo todo. E os filhos apóstolos, eles entram nisso, sim. A gente tem a história de Jacó e Raquel. Jacó se apaixona por Esaú, e Raquel se apaixona, Isaac e Rebeca. Eu sempre troco. Rebeca se apaixona por Jacó e Isaac se apaixona por Esaú. E aí começam um manipular o outro. E Rebeca junta com Jacó para fazer o quê? Enganar o pai. Frustrar, porque o sonho de Isaac era fazer de Esaú o seu sucessor, o seu primogênito. Aí Rebeca diz: eu quero ver ele fazer isso. E aí os filhos herdam essa maldição, essa guerra, porque a guerra dos pais vão respingar nos filhos, vai chegar até o seu filho, vai chegar. E aqui eu não falei de traição, não falei de vícios, que são outros destruidores do casamento. Como salvar isso? Diga, voltando para o altar. No altar você encontra amor. A primeira coisa que você encontra quando você volta para o altar é amor. E aí você aprende primeiro a amar a você. Quando você aprende a se amar, você aprende a ser paciente, a ser tolerante, a não ser às vezes tão agressivo. Então você aprende, no altar você encontra o amor. Quando você encontra o amor, você encontra a vida. E quem ama a vida quer vivê-la, mas quer vivê-la de forma agradável. Aí você encontra perdão. Perdão pelas suas frustrações, seus medos, seus erros. E você aprende a perdoar. Você vai perdoando, aí você vai aprendendo domínio próprio. O que gritava não grita mais, o que xingava não xinga mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Você vai encontrando esse domínio no altar. Aí no altar você vai encontrando a paz, a mansidão,
domínio próprio, longanimidade, bondade, porque essas coisas vão crescendo dentro de você, e aí você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai se tornando um cônjuge mais agradável. E aí Deus, Ele entra com milagres. Então quando você melhora, Deus melhora. Por isso Deus, eu vou concluir te dizendo isso. Deus, Ele não é a favor da separação. E a separação, a Bíblia só fala em último momento. Sabe, quando não tem jeito nenhum. Por que Deus não é a favor da separação? Porque você vai se separar de José por causa dos sentimentos, por causa do comportamento, por causa das manias, por causa dos desejos. Aí você vai casar com João. João vai ter manias, João vai ter comportamentos, vai ter sentimentos e vai ter desejos. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um exercício com Kevin de literatura, e a gente estava lendo um texto, e nesse texto contava a história de um menino, ele narrando a separação dos pais. E aí, em um momento do texto, ele dizia assim: minha mãe se separou do meu pai, porque ele dormia no sofá, e se casou de novo. Agora eu não entendi, porque ela casou com um homem que também fica dormindo no sofá. Então na cabeça dele disse: não mudou nada. Essa questão era porque ele dormia no sofá, e o outro também dorme no sofá. Então Deus, Ele diz: olha, às vezes nós achamos que a solução está na separação, mas a solução está no altar. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Fica de pé. Eu quero orar por você.